Ele leva o duque para o corpo de Rian e diz que as condições apontavam para um homem chamado Ka matando o imperador e perdendo a vida no processo. Legião suprime o sorriso vindo ao seu rosto quando ele pergunta a Albert sobre a princesa, e ele responde que eles pegaram uma princesa depois que sua irmã a usou para ir com as bruxas e depois abandonou sua legião. Corre para a tenda onde ela estava sendo mantida e ordena que seus cavaleiros saiam imediatamente. Luana está sentada lá com as mãos amarradas e antes que ela possa tomar seu nome, a legião a abraça dizendo que nunca pensou que a veria novamente. Ele pergunta se ela estava segura e por que ela não estava com sua irmã, e Lana pensa o que aconteceu depois que Ingrid disse todas as palavras ofensivas para ela. Ela ainda não conseguiu convencer sua irmã por causa das lágrimas em seus olhos e Lana confortou dizendo que a conhecia melhor do que ela mesma. Ela pediu à irmã que dissesse o que estava em sua mente e prometeu que iria ouvi-la. Disse que desde que ela disse a ela para viver e olhar para frente, ela planejava reconstruir o reino e tinha que matar Ron. Por isso ela trabalhou com Gerard porque tinha medo de que o duque prejudicasse Lana, e agora que ela sabe que não era verdade que ela quer que ela volte para ele. Ela disse a ela para agir como se ela tivesse sido traída por ela e depois cortou todos os laços com ela, e ela sorriu ao dizer que merecia viver para si mesma. Com aquele Ingrid empurrou Lana e os cavaleiros a encontraram, e agora que a legião a libertou, ela mente para ele dizendo que os soldados lhe disseram a verdade sobre ser traída por sua irmã. O duque acha que muitas coisas sobre a história não fazem sentido e Lana estava escondendo algo dele. Mas como ela diz que cumpriu sua promessa e o conheceu, ele novamente a acaricia, pensando que nada era mais importante do que esta reunião. Mas como ela está sendo levada de volta ao Império, ela está franzindo a testa por ter que viajar com Lugard e não com a Legião. Ele suspira ao dizer a ela que o Império estava um caos depois que o todo-poderoso Imperador morreu e a Legião será responsabilizada por não protegê-lo. E é por isso que ele estava sendo vigiado pelo cavaleiro. Capitão Lana fica horrorizado e dizem que não foi culpa do Duque. Mas Lugard diz a ela que nada é certo ainda e que o destino dela e da Legião depende de quem torna-se o próximo imperador, e ela está curiosa sobre quem são os candidatos do outro lado. Albert de repente atacou a Legião e ele diz que sempre foi uma pessoa muito importante como próximo candidato a imperador. Mas apesar de sua herança ele não iria conseguir muito. Legião pergunta a ele o que de repente tomou conta de Albert, e ele sorri dizendo que a casa estúpida poderia ser o Duque cair no mesmo truque 2 vezes que Legião percebe isso. O homem de repente revela sua forma original usando magia e mostra que ele é Gerard. O Duque diz que Luana deixou seu lugar por vontade própria e ele diz que é com isso que ele tinha um problema, ela sempre fugia. Então usar a força não era uma solução. Mas em vez disso, ele poderia simplesmente tirar o motivo do retorno. Ele usa a mesma magia adormecida em Legion novamente, e quando ele adormece, Gerard diz que quando ele acordar, uma maldição ainda mais horrível será lançada sobre ele. Logo Legion está de volta ao seu castelo novamente, e ele se recusa a comer a comida enviada por Lana, e com raiva ordena que seus cavaleiros se retirem tudo. Associado a ela fora de sua vista, Lugard não pode dizer a verdade e ele diz que o futuro imperador está ocupado demais para comer e ela está chateada com isso e pensa que ele não deve ter comido nada. Lugard a leva para Wade, que admite que ele tem cozinhado para Chumbo, mas não conseguiu contar a ela. Lana não consegue entender a razão por trás disso e de repente se pergunta se ele a está ignorando porque sua maldição foi levantada. Mas Wade responde que Legion ainda estava comendo com a mesma expressão de nojo em seu rosto, e isso significava que ele ainda estava sofrendo com a maldição. O chefe pergunta a Lana se ele pode fazer alguma coisa para ajudá-la e ela agradece. Mas diz que isso só pode ser resolvido conversando com Legion. Wade diz a ela que houve um evento em que ela podia vê-lo e era o funeral de Rian, que ela não tinha ideia. Mas ela descobre que Legion já havia prestado seus respeitos e saiu. Então ela decide colocar uma flor no caixão do ex-imperador, pensando que ele ainda era o protagonista masculino da história, apesar de tudo. Mas lá ela percebe uma flor de Aelia e ela quebra a cabeça depois de voltar para seu quarto e conclui que deve ter sido o último gesto de Ingrid para seu captor. Ela acha que sua irmã criou um final único para si mesma e deve estar trabalhando duro para o caminho que ela escolheu até agora.
por outro lado, ela estava apenas reclamando de seu destino e decide que fará o que tem para fazer para trazer seu próprio final especial. Ela caminha até a cozinha como se estivesse falando sério e diz ao lugar de um plano que ele faz: não concordo com nada. Ela ofereceu a ele algo que cozinhou e ele acha que ela o estava subornando para levá-la para a Legião. Mas ela diz que isso foi apenas um gesto de desculpas por todo o tempo que ela o incomodou antes de tentar trocar a comida de Wade pela sua e se esconder e entrar furtivamente no quarto do Duque. Mas ela falhou toda vez que fez mais comida para todos. Ela tem problemas e como Lugard confia nela e come, ela decide passar para a próxima etapa de seu plano. Wade e Rio estão ajudando-a na cozinha e quando G volta de um feriado e pergunta para que eles estavam cozinhando, já que o Duque estava se recusando a comer a comida de Lana, ela responde furiosamente que não era para a Legião. Lana estava cozinhando para todos no palácio, incluindo os cavaleiros e os servos que a ajudaram, e todos parecem felizes em prová-lo. Isso continua ao longo dos dias e ela preparou tudo o que costumava cozinheiro para a Legião. Ele notou o cheiro de comida ao redor do palácio e pergunta a Henry do que se tratava enquanto ele puxa sua mão do bolso. Algumas tiras de carne seca caem. O cavaleiro diz que Lana tem cozinhado para todos no palácio e todos estão adorando e Legião está furiosa. Enquanto isso, Lana acha que seu plano deve começar a funcionar agora e assim como ela pensa que Legião se aproxima dela e pergunta o que ela está fazendo agora, Lana sabe que os humanos são facilmente tentados por seus sentidos e mesmo que eles não estejam inicialmente interessados, uma vez que veem, cheiram ou ouvem algo, eles não podem resistir e era isso que ela era planejando usar a seu favor. Além disso, ela sabia que a Legião não gostava que ela cozinhasse para os outros. Então ela tinha certeza de que ele viria até ela. Ela age como se não estivesse planejando nada e diz que estava apenas cozinhando para pessoas que apreciavam. Ele diz que ela não tinha tomado sua permissão e ela diz que ela é uma pessoa antes de ser sua cativa, e fará o que a deixa feliz. Legião fica furiosa, e ele diz que não está pedindo que ela pare, mas sim ordenando que ela se recuse para obedecê-lo, dizendo que ela não se importa, mesmo que ele aprenda ou a execute amanhã. Ela corta cebolas com raiva, dizendo que ela deveria ser executada em seu reino e agora que ela teve uma segunda chance de viver, ela não iria gastar com medo enquanto era privada de coisas que ela gosta de fazer. Legião zomba dizendo por que ela iria tão longe para comer. Lana responde que boa comida faz todo mundo feliz e ela quer trazer essa felicidade para todos ao seu redor. Ele não quer ouvi-la tagarelar e começa a arrastá-la para longe, dizendo que ele simplesmente desaparecerá de sua vista, já que eles não podem concordar com as coisas. Mas Lana está furiosa agora e ela o ataca, dizendo que ia explicar algumas coisas para ele antes de dizer que o amava. Mas ele perturbou seu fluxo enquanto Legião recua. Ela percebe que arruinou seu plano e depois de alguns momentos se perguntando o que dizer, ela decide ser honesta. Ela diz que teve a chance de cozinhar para tantas pessoas, mas mesmo que gostassem, ela ainda se sentia vazia lá dentro. Ela diz que o que ela queria ver era satisfação no rosto de Legião quando ele come sua comida e ele cora. Ele estende a mão para ela, mas ela lhe entrega um prato de comida, recusando-se a falar com ele a menos que ele termine primeiro. Legião se recusa e Lana está realmente chateada por ele não comer. Mesmo depois de dizer todas essas coisas, ela decide deixá-lo para sempre quando ele parar ela e diz que ele adoraria nada mais do que comer sua comida. Mas ele tem medo de que não pare por aí e ele vai ficar com fome por ela. Ele aprende na mesa e Lana fica chocada ao perceber que sua maldição piorou e o único que ela pode pensar que pode fazer isso é Gerard. Quando o Duque pergunta como ela pode se apaixonar por alguém como ele se inclina em direção aos lábios dela e ela tem medo de que ele a coma agora. Mas ele não faz mal a ela e, em vez disso, coloca a cabeça em seu ombro dizendo que não quer machucá-la depois de prometer mantê-la segura. Então ele quer que ela deixe este lugar e ele lhe dará tudo o que ela precisa para viver uma vida de conforto. Mas Lana se recusa a ouvi-lo e diz que ele também deve saber que seu estranho apetite é devido a uma maldição e ela tem uma maneira de quebrá-lo. Ela diz que sua formiga Nor foi amaldiçoada porque ele insultou a culinária sincera de uma criança e ela pensa que se ele faz algo para remediar que ele pode se libertar disso.
Ela pede que ele cozinhe para que ele possa aprender como é e Legião parece considerar seriamente isso. O que não era o que Lana estava imaginando que sua reação seria. Ele pergunta a ela como ela sabe tanto sobre sua maldição e ela se pergunta se deveria dizer a ele que a bruxa que amaldiçoou seus ancestrais era sua mãe. Mas ele não se debruça sobre essa questão e diz que confia nela e fará o que ela diz. No entanto, ele tem uma condição de que ela pede ajuda caso ele perca o controle e a ataque e ela liga para Lugar de Henry, que ficam chocados ao ver o Duque vestindo um avental e cozinhar. Lana começa a treiná-lo durante o processo, e ele continua cometendo erros de novato um após o outro até que 3 horas. Depois a cozinha está uma bagunça. Ele diz que cozinhar era muito mais difícil do que ele imaginava e agradece a ela por sempre trabalhar depois que ele percebe o que ela tinha que fazer. Ela é estranha inicialmente, mas depois diz que gosta de fazer as pessoas felizes com sua comida e também comer. Legion percebe algo e pensa que ele deveria tentar pensar na pessoa que ele estava cozinhando. Ele tenta novamente pensar em Lana corretamente usando a faca e mostrando paciência enquanto estava no fogão e ele finalmente percebe que o objetivo de cozinhar não era terminar o prato, mas pensar na pessoa que iria comê-lo. Assim como Legião percebe isso, ele ouve uma voz e se vira para encontrar uma mulher flutuando atrás dele em uma paisagem onírica perguntando por que demorou tanto para encontrar uma resposta tão simples. Diz a mulher que ela é Elna, a ex-bruxa da gastronomia que lançou a maldição sobre seus ancestrais e ela entrou em sua consciência por um momento para acabar com a maldição. Ela brinca com Legion e ele diz que ela se parece com Luana e ela pergunta se ele ainda não sabe que a bruxa que lançou a maldição era na verdade a mãe de Lana. Legion fica chocada ao ouvir isso. Mas ele também fica aliviado ao saber que não foi Lana quem o amaldiçoou e Elna sorri dizendo que ele não foi tão tolo quanto ela para punir uma criança pelo erro de seus pais. Então ela usa seu poder para levantar sua maldição e antes que ela desapareça, ela pede ao Duque para tomar cuidado de Lana. Legião ficou atordoada enquanto isso acontecia e quando Lana o acorda, ela pergunta se ele ficou tão emocionado com o prato perfeito que ele criou. Ela o elogia dizendo que não só ele não cometeu erros, mas a comida também tem um cheiro delicioso e Legião se pergunta se o que ele viu agora foi uma alucinação. Ele pede a Lana para experimentá-lo e ela adora e diz que ela ficou impressionada com ele. Ele cora ao dizer que era assim que se sentia ao cozinhar para alguém que ele amava. Ele gentilmente acaricia as bochechas de Lana e pede um favor a ela, pois os corações de ambos estão batendo loucamente. O favor é chamar Gerard para jantar porque Legion queria falar sobre algo importante com ele e Lana escreveu-lhe uma carta pedindo sua ajuda imediata para fugir do palácio. O bruxo fica desapontado ao ver que ele foi enganado e quer sair imediatamente. Mas Legion o impede dizendo isso ele conheceu Elana. Gerard ouve sobre a maldição sendo levantada e seu encontro com Elna e ele pergunta se eles acabaram de chamá-lo aqui para zombar dele desde que ele falhou. Mas como Lana se esquiva, Legião diz que queria se encontrar com ele para buscar sua aprovação antes de propor a ela. Gerard fica atordoado, sem palavras e Legião primeiro pede desculpas por todas as atrocidades que seus ancestrais cometeram contra seu povo. O bruxo fica chocado e ele ainda não consegue acreditar quando Legião segura a mão de Lana e diz que por causa de seu amor ele é disposto a jogar fora seu orgulho e pedir perdão à família dela e ele beija a mão dela dizendo que isso era o quão profundamente ele estava apaixonada por ela. Lana cora. Mas quando Gerard pergunta se ela realmente fica com o Duque, não porque ela tem medo dele, mas porque ela está feliz com ele, ela responde que ela está apaixonada por Legion também e ela está genuinamente feliz aqui. Todos os dias, isso é tudo que a bruxa precisava ouvir e ele se levanta dizendo que isso era apenas uma trégua. Ele não perdoou Legion e sua família e ele ainda não confia nele. Mas ele não tem intenção de impedir outra bruxa de encontrar a felicidade que ela escolheu ela mesma e quando ele sai, Gerard deseja a Luana nada além de felicidade em seu futuro e, eventualmente, chega o dia em que ela se casou com o homem que ama e, quando a cerimônia de corte do bolo está prestes a começar, ela percebe que a camada superior está faltando em seu choque. Ela se vira para o marido recém-casado e encontra restos de bolo em seu rosto e pergunta se ele não tinha comido muito ontem.
Ela diz que ele deve estar cansado disso agora e Legião sorri enquanto ele segura a mão dela e diz que nunca ficará doente disso. Ela pode encher sua boca com sujeira e ele terá prazer em comê-la. Pois nunca se cansa do que alguém que ele ama fez para ele com todo o seu coração. Legião se inclina para Lana e enquanto eles se beijam, eles estão prontos para começar uma vida cheia de amor e bom gosto.